Hoje eu acordei com uma sensação estranha. Não era tristeza, nem raiva, nem exatamente angústia. Era como se houvesse algo invisível me puxando para baixo. Uma vibração silenciosa que não vinha de mim, mas que já tinha tomado conta do meu corpo antes mesmo do primeiro café. E não aconteceu nada específico. Ninguém disse algo cruel. Nada deu errado. O dia estava normal. Mas dentro de mim havia ruído. Como se eu estivesse sendo afetado por algo que nem sabia nomear. Você já sentiu isso? Como se estivesse sendo moldado por forças que não são suas. Por emoções que não nasceram dentro de você. Como se o mundo estivesse constantemente te empurrando para fora do seu eixo, sem precisar gritar, sem te bater apenas, invadindo. O que me fez sentar aqui e conversar com você foi uma pergunta que me atravessou como um raio. Por que é tão fácil ser afetado pelos outros? E tão difícil permanecer inteiro dentro de si mesmo? Porque às vezes basta um olhar de desprezo, uma mensagem ignorada, um comentário atravessado. E pronto. Você já não é mais você. Você já está tentando agradar, ou se defender, ou sumir ou provar algo que nunca precisou ser provado. E o mais doído de tudo é quando você percebe que vive assim há anos, reagindo, ouvindo demais, sentindo por dois, se moldando para caber em lugares que te quebram por dentro. Então hoje, isso aqui não é só uma conversa, é um diário de libertação. Não uma libertação barulhenta daquelas que gritam independência, mas uma silenciosa, que acontece quando você se senta consigo mesmo e diz: a partir de agora, ninguém mais entra aqui sem ser convidado. E Jung foi um dos primeiros a me mostrar que não é o mundo que nos fere, somos nós que abrimos as portas. Hoje quero dividir com você as chaves que ele deixou. Mas antes te faço um convite. Você está disposto a sair da posição de quem sofre com o que vem de fora e começar a construir algo tão firme por dentro que nada nem ninguém possa te tirar de lá? Se sim, respira aí, não para se acalmar, mas para chegar, porque essa jornada começa agora. Outro dia sentei num café e fiquei observando o movimento das pessoas. Um casal discutindo em silêncio, um rapaz olhando ansiosamente para o celular, uma moça que sorriu, mas os olhos diziam o contrário. E aí me dei conta, quase ninguém estava ali de verdade. Estavam todos conectados a algo que não era o agora. E mais do que isso, estavam sendo moldados, afetados, comandados por coisas que não estavam visíveis aos olhos. Parecia um teatro silencioso de pessoas reagindo o tempo todo ao mundo. Reagindo a olhares, mensagens não respondidas, lembranças que voltam sem permissão, reagindo à ideia de serem rejeitadas, esquecidas, invalidadas. E foi ali naquela manhã comum que caiu uma ficha pesada. A maioria de nós não vive, sobrevive a uma eterna oscilação emocional ditada por forças externas. Mas acho por que isso acontece? Por que é tão fácil ser atingido? Por que o que o outro faz ou deixa de fazer mexe tanto com a gente? Por que precisamos tanto da validação, do afeto, da aprovação, do silêncio, da presença, da resposta? Carl Jung, em seus estudos mais profundos, tocou exatamente nesse ponto. Ele dizia que aquilo que mais nos afeta emocionalmente não é o que vem de fora, é o que dentro de nós está incompleto, ignorado ou escondido. Ou seja, não é o outro que te destrói, é a parte tua que ainda depende dele para se sentir alguém. Isso é duro de ouvir, eu sei, mas também é libertador, porque se o que nos destrói está dentro, então é dentro que a gente começa a reconstrução. Jung falava que todo sofrimento emocional tem uma raiz profunda, a falta de integração entre o que somos e o que mostramos ao mundo. Em outras palavras, você sofre tanto com o que os outros fazem porque há uma parte sua que ainda não se sente inteira, e é essa parte, carente, exausta, fragmentada, que se agarra ao outro como se ele fosse espelho, pai, mãe, refúgio, aprovação, sentido. Talvez você já tenha passado por isso. Você tenta ser forte, você tenta parecer que está tudo bem, mas por dentro, se o outro muda o tom de voz, você sente que errou. Se não te respondem, você sente que não importa. Se te criticam, parece que tudo o que você construiu desmorona. Mas Jung não te chamaria de fraco por isso.
Ele te chamaria de humano. E mais ainda, diria que esse é o ponto exato onde a tua alma está pedindo para crescer. Um dos conceitos mais poderosos de Jung é o da projeção. Ele explicava que tudo aquilo que você não reconhece em si mesmo acaba projetando no outro. Você projeta sua carência, sua insegurança, sua necessidade de validação. No parceiro, na amiga, no chefe, até mesmo em desconhecidos. E aí, sem perceber, você entrega a sua paz nas mãos de alguém que nunca pediu para segurá-la. Você transforma o outro em juiz da sua autoestima, em termômetro da sua importância, em avalista da sua felicidade. Mas a verdade é simples e incômoda. O outro nunca teve esse poder. Foi você que entregou. E essa entrega não acontece com palavras. Acontece em silêncio. Acontece quando você sente medo de ser rejeitado. Quando você se culpa por algo que não disse. Quando você aceita migalhas emocionais só para não se sentir sozinho. É aí que a gente se afasta de si e começa a ser moldado por fora. Hoje, talvez, seja o dia em que você perceba. Não é sobre o que fazem com você. É sobre o que dentro de você ainda permite ser feito. Na próxima parte, vamos mergulhar nas camadas mais profundas do inconsciente, onde Jung nos mostra que o verdadeiro antídoto para a dor emocional não é controlar o outro, mas integrar a si mesmo. Tipo quando você jura que não vai mais se importar, jura que não vai mais correr atrás, jura que dessa vez vai ficar em paz, vai se amar, vai se colocar em primeiro lugar. Mas aí, basta uma ausência, um silêncio, uma provocação. E você escorrega de novo no mesmo buraco, e aí vem a pergunta que sufoca. Por que eu continuo sendo tão afetado se eu já sei que isso me machuca? Jung responderia isso com uma tranquilidade quase dolorosa. Porque o que você sabe ainda não desceu até o que você é. Já reparou como algumas pessoas te afetam mais que outras? Às vezes, é uma crítica vinda de alguém que você mal conhece, mas que te destrói. Ou uma rejeição pequena, mas que te corrói por dentro. Não é sobre o que fizeram, é sobre o que tocaram. Eles tocaram a tua sombra. Aquela parte que você fingia não ter. Aquela ferida que você tentou esquecer. E o pior, você começa a achar que são eles que te machucam, quando na verdade eles apenas revelam o que ainda precisa ser curado. A cura não está no outro, está no encontro consigo. Aqui está a virada, nada, absolutamente nada, do que te afeta profundamente, vem só do agora. Tudo que te desequilibra carrega um eco antigo, uma história, uma falta, um grito não escutado. E é por isso que Jung não propunha que você se defendesse do mundo, mas que você mergulhasse em si mesmo. O verdadeiro trabalho não é se tornar mais duro, é se tornar mais inteiro, e isso exige coragem. Coragem para encarar as tuas sombras, coragem para dizer, sim, eu ainda me sinto inseguro. Coragem para admitir, eu ainda tenho medo de ser rejeitado. Coragem para reconhecer, eu ainda espero ser salvo por alguém. Porque só quando você assume tudo o que é, pode começar a deixar de ser controlado por isso. Integrar é um verbo silencioso. É o processo de pegar tudo que você jogou para debaixo do tapete e colocar na luz, sem julgamento, sem vergonha, sem pressa. É olhar para dentro e dizer, eu não preciso mais esconder o que sinto, porque agora eu posso me acolher por inteiro. Quando você faz isso, algo muda. Você começa a sentir um tipo de paz que não vem do mundo estar calmo, mas de você não precisar mais que ele esteja. O que te afeta não é o outro. É a parte tua que ainda precisa de algo dele para se sentir suficiente. E essa parte você pode cuidar, você pode acolher, você pode reintegrar. Na próxima parte vamos descer ainda mais fundo. Como construir uma presença interna tão sólida, tão lúcida que nenhuma crítica, ausência ou rejeição possa te desestruturar novamente, não por frieza, mas por completude. Se você chegou até aqui, respira com orgulho. Você está saindo da superfície e voltando para casa. Hoje eu entendi uma coisa que talvez mude minha vida inteira. Não é que as pessoas me afetam demais, é que eu me abandono com facilidade. É estranho perceber isso, mas toda vez que alguém me desrespeita e isso me destrói, não é só porque o outro foi cruel, é porque eu esqueci de me manter presente comigo.
Abandonei minha voz. Deixei de me escutar. Desloquei meu eixo para tentar agradar, ser aceito, caber. E nesse movimento invisível, eu me perco. E toda vez que eu me perco de mim, fico à mercê de qualquer vento. Carl Jung falava sobre a importância de encontrar o nosso centro psíquico. Ele dizia que a mente humana vive dividida entre o que queremos parecer e o que realmente somos, entre a persona que mostramos ao mundo e o self que ainda está sendo construído lá dentro. E quando essa desconexão cresce demais, tudo nos afeta, tudo nos tira, tudo nos invade. Mas quando voltamos ao centro, algo muda. É como se o mundo ainda estivesse gritando lá fora, mas aqui dentro há silêncio, há discernimento, há um eu que observa, que sente, mas não se perde. Não é nunca mais se emocionar, não é virar pedra, não é parar de sentir, é parar de entregar seu mundo interno ao caos de fora. É você estar em uma discussão, mas não precisar vencer. É receber uma crítica e se perguntar com calma: isso é meu? É ver alguém se afastando e saber que a tua presença contigo é o que mais importa. Ser inabalável é ter raiz, e raiz não se compra. Raiz se constrói com tempo, honestidade e muita verdade. 3 lembranças que me mantenho escrevendo para mim mesmo. Talvez, se você estiver lendo isso num momento difícil, essas 3 frases possam te ajudar também. Eu as repito como mantras, quase como orações noturnas para não me perder de novo. Nada fora de mim tem poder se eu estiver comigo. Toda vez que algo me afeta profundamente, é um chamado para voltar para dentro. Eu não preciso mais me explicar para caber, eu só preciso me escutar para existir inteiro. Essas palavras não resolvem tudo, mas elas me puxam de volta quando estou prestes a me abandonar. Sabe qual é a prática mais forte que aprendi? Não é meditação, não é reiki, não é respiração tântrica nem ayahuasca, é algo mais simples e mais difícil. É se escutar de verdade, todos os dias, mesmo quando você não gosta do que ouve. É sentar, como agora, e escrever, sem filtro, sem tentar parecer bem, sem medo de ser quem é. É perguntar para si: por que isso me afetou tanto? Que parte minha ainda espera demais dos outros? Em que momento eu esqueci de me proteger de mim mesmo? Esse é o verdadeiro trabalho. Esse é o templo que ninguém vê. O mundo vai continuar o mesmo. Você não. Talvez o mundo nunca pare de te testar. As pessoas continuarão falhando. Algumas vão te julgar, ignorar, diminuir. Mas depois de hoje talvez você esteja em outro lugar. Porque algo mudou. Você não vive mais lá fora. Você construiu uma casa dentro. E quando alguém tenta invadir, você sabe, essa porta só abre por dentro. Jung dizia que o verdadeiro processo de individuação, de se tornar inteiro, começa quando paramos de buscar fora o que só pode ser encontrado dentro. E hoje, nesse diário silencioso que escrevo com o coração aberto, eu sinto que você já começou esse caminho. Você não será mais refém do humor dos outros, nem da ausência, nem do elogio, da crítica, do medo ou da opinião alheia. Porque agora, você aprendeu a ser inteiro com você. E quando a inteireza acontece, nada de fora tem mais força do que a tua verdade por dentro. Última anotação do dia. Se amanhã alguém tentar te afetar, lembre-se, você não precisa reagir. Você pode simplesmente permanecer. Você pode respirar dentro da tua própria presença e voltar. E quando voltar, vai perceber que o silêncio de quem não se abala é muitas vezes o grito mais poderoso que existe.